Mouse PR for Hire era um dos games que eu mais estava hypado para jogar esse ano de 2026. Esse visual do jogo, com essa estética de animação clássica, animação antiga, né? No estilo dos anos 30, em preto e branco, que lembra bastante até mesmo as animações clássicas, as primeiras versões da animação do Mickey. Mano, isso aí me chama muita atenção, inclusive bem parecido, por exemplo, com Cuphead, né? Cuphead é um jogo que foi lançado há um tempo atrás aí, que é um dos meus jogos favoritos, né? Pelo menos um dos meus jogos indies favoritos, com toda certeza. E toda essa parada visual desse jogo me chamou muito a atenção e ele era um dos games que eu mais queria jogar. E finalmente ele foi lançado, tem alguns dias aí que o jogo foi lançado. Eu finalmente zerei o jogo. Eu demorei um pouco para zerar ele porque eu tomei a decisão de jogar ele com calma, né? Recentemente eu venho tendo bem mais calma para jogar videogame. Eu tô evitando jogar os games com muita pressa, porque geralmente quando você joga qualquer tipo de jogo com muita pressa para finalizar logo o game, para depois partir para outro jogo, você acaba não tendo uma experiência tão boa quanto você poderia ter. Sim, às vezes você acaba esbarrando em alguns jogos merda, alguns jogos bem ruins, que você quer terminar o quanto antes, ou às vezes você acaba dropando. Como eu tô evitando de dropar jogo esse ano de 2026 o máximo possível, né? Eu tô jogando mesmo aqueles jogos que são ruins. Mas eu já quero adiantar que o caso do Mouse PR for Hire não é esse, tá? Ele não é um jogo ruim, é um jogo legal, é um jogo que eu gostei, mas sabe quando você fica com aquela sensação de que ficou faltando alguma coisa? Ficou faltando um tempero a mais, sabe? Tipo, ficou faltando você complementar o prato do restaurante, entendeu? Faltou um pouco mais de sal, faltou um pouco mais de, sei lá, como eu posso dizer? Um caldinho, sabe? Uma mistura mais refinada, sei lá, alguma coisa ficou faltando para que esse jogo fosse realmente assim um jogo muito marcante para mim. Eu já, de novo, repetindo, gostei da minha experiência com o jogo. Eu zerei ele, cara, com mais ou menos, deixa eu dar uma checada aqui agora, porque agora eu esqueci com quantas horas eu zerei o jogo, mas eu zerei ele com 13 horas, tá? Eu tô aqui olhando aqui, foram exatas 13 horas. Eu vi alguns casos de pessoas que conseguiram zerar ele um pouco mais rápido, né, com cerca de 8 a 10 horas. Eu demorei umas 13 horas porque eu fiz algumas coisas a mais no jogo, eu explorei bastante, como eu disse para vocês. Eu joguei o jogo com calma, eu procurei muitos itens, eu explorei, eu li bastante coisa, né? O jogo tem vários arquivos, né, jornal, cartas. Basicamente, para quem tá meio por fora em relação a esse jogo, ele é um jogo de detetive, né? Você joga com um detetive chamado Jack Pepper. Inclusive, eu gostei muito da dublagem desse jogo e o protagonista, né, o Jack, ele é dublado pelo Troy Baker, né? O Troy Baker, que é basicamente uma lenda aí dentro da indústria dos games quando o assunto é dublagem, interpretação. O cara fez nada mais, nada menos do que o Joel de The Last of Us. Ele fez o irmão do Nathan Drake, né? O Sam Drake lá em Uncharted 4. Ele também fez o Booker de BioShock Infinite. Ele fez recentemente o Indiana Jones do próprio jogo Indiana Jones e o Círculo... Como é que é o Círculo de Fogo? The Great Circle. Não lembro o nome do jogo em português. Acho que é o Grande Círculo, né? Ele também é o Higgs em Death Stranding 1 e 2. Então o cara é uma lenda. E aqui não deixa a desejar. A dublagem do cara faz toda a diferença. O legal é que é um personagem que fala muito o tempo todo, então é muito carismático, tá? Enfim, é um jogo onde você controla o Pepper, que é um detetive investigando um grande caso ali no mundo, na cidade que tá acontecendo. E o legal é que esse jogo, ele é tipo... Tudo é ambientado, né? A cidade inteira, o mundo é meio que ambientado por ratos, né? Ratos falantes, com aquela estética dos anos 30, muito jazz, todo mundo andando de terno, as mulheres andando com roupas mais glamourosas,
né? Enfim, é bem interessante, eu gosto muito dessa estética meio noir, tá ligado? Eu acho bem legal. E assim, tipo, conforme você vai avançando na história, né? Conforme você vai avançando nas missões, você tem meio que um mundinho aberto ali pra você explorar. Na verdade, não é um mundo aberto pra você explorar. Você tem um mapa, né? Onde você pode selecionar fase a fase para você ir investigar. Na verdade, é cenário a cenário para você poder investigar ali. E o legal é que cada cenário que você visita é sempre bem diferente um do outro. E tem muita coisa em cada cenário que você pode ir encontrando, desvendando, né? Você tem lá você tem o seu escritório, você tem a sua base lá onde você pode, toda vez que você, por exemplo, termina uma missão em algum lugar específico, por exemplo, eu fui fazer uma missão em um teatro. Aí, naquele teatro vai acontecer um monte de coisa, mas você também tem que explorar para encontrar documentos, pistas que te levem à resolução do caso. Quando você termina a missão, você volta com seu carrinho ali no mapa, né? Você controla o carrinho no mapa, né? Não é um mundo aberto, de novo, é só um mapa onde você pode guiar o seu carrinho para ir até um cenário específico e entrar naquele cenário. Então você volta ali sempre para sua base, para o bairro da qual o personagem mora, vai ali para o seu escritório de detetive, coloca todas as pistas que você coletou na lousa e depois chega ali a uma resolução. Você chega ali tipo, eu acho que agora eu tenho que ir, sei lá, nos esgotos porque encontrei uma pista falando sobre um possível tráfico de queijo que está rolando nos esgotos da cidade. Então é basicamente isso. Então é muito interessante, tá? Eu gostei da história do jogo, eu gostei dessa parada detetivesca. Você tem muita coisa para você ler, tem todo um mistério, tem muitos suspeitos, tem muitas coisas acontecendo, tráfico, racismo com alguns personagens, alguns ratinhos que são diferentes, que são os musaralhos, pelo que eu me lembro, que eles são ratinhos menores, né? Porque você tem os ratos que são maiores, que é os ratos da espécie do protagonista, né? Aqueles que parecem praticamente humanoides, né? Humanos. E tem os ratinhos pequenininhos, que é os musaralhos, que eles são praticamente ratos anões. Dá pra dizer basicamente isso. Ratinhos bem pequenininhos que sofrem bastante preconceito nesse mundo desse jogo aqui. Enfim, tem muita coisa acontecendo e, tipo, eu gostei muito disso. Eu achei isso legal. Mas eu acho que faltou alguma coisa, tá? Eu acho que seria mais interessante se eles tivessem adicionado talvez uma mecânica de, tipo, a gente realmente tentar chegar a uma conclusão em relação às pistas que nós encontramos. Tipo, encontrei 5 pistas. Essas 5 pistas podem me levar a 4 situações diferentes. Pô, eu vou investigar isso aqui. Eu acho que aquele cara ali é o culpado, eu acho que aquele cara não é o culpado, entendeu? Uma pegada meio Alienor. Vocês já jogaram Alienor? Alienor eu acho que é um exemplo bem interessante nesse aspecto que eu tô falando aqui do Mouse PI, né? Que é um jogo de detetive, e o Alienor é basicamente um jogo de detetive também. Mas inclusive lá no Alienor eu acho que falta um pouquinho dessa parada das decisões também, porque a história nunca muda, né? A mecânica do jogo é você desvendar o caso, escolher o suspeito certo, mas se você escolher errado, você tem que refazer de novo e tal, enfim. Aqui, eu acho que eles poderiam ter pegado pelo menos uma inspiração mais forte com o Alienor da vida, né? Trazer um pouco mais de escolha, né? Um pouco mais de interação da nossa parte em relação à história. Isso infelizmente não acontece, mas não é por isso que a história acaba ficando ruim, até porque não é uma história legal, é uma história interessante, é uma história que entretém do começo ao fim. E eu acho que um dos pontos que mais me pegou nesse jogo, assim, que eu gostei muito, ao mesmo tempo eu também acho que ficou meio cansativo, é a questão do gameplay. Ele é basicamente um Doom, sabe? Doom Eternal, Doom The Dark Ages, né? O famoso, como é que fala? Tem um Bullet Hell, né? O famoso Bullet Hell. Geralmente eu chamava muito esse tipo de jogo de run and gun, que é basicamente você só correr e atirar, mas na verdade run and gun se encaixa bem mais com Metal Slug, né? Do que Doom. Na verdade, o termo correto para Doom e para esse jogo, por sinal, é o tal do Bullet Hell, que você vai andando, você vê ali sua arma, vai andando aqui e ali, vai trocando bastante de armas, você tem uma grande variedade de armas, o que eu achei insano, eu achei muito legal. O legal também é que você pode fazer upgrades nas suas armas, fazendo com que elas fiquem com visuais diferentes, elas fiquem mais fortes, elas façam coisas a mais. Então você tem 12 que vai ficando mais forte, você pode dar um super tiro com ela, você tem um lança-granada, tipo uma bala de canhão, que não é um lança, é um canhão que você segura no braço e você atira a bala de canhão e tal.
você tem ali umas armas que cospe ácido, você tem uma pistola, você tem metralhadora, você tem uma arma de gelo, enfim, tem uma variedade bem legal de arma, até mesmo uma serra elétrica ali, mano, lembra muito Doom nesse aspecto. Então isso eu achei muito legal, você tem uma grande variedade de armas ali que dá uma dinâmica bem diferente de acordo com o que você vai utilizando cada uma, né? Tanto que eu, durante minhas gameplays, eu nunca utilizava uma única arma. As melhores eu acho que era a metralhadora e a 12, a primeira 12 que você encontra, para mim são as melhores. Mas eu sempre ficava alternando, cara, porque eu acho que a graça é essa. Você uma hora tá de pistola, aí daqui a pouco você tá com a arma de ácido, daqui a pouco você já tá com o lança-granada, daqui a pouco você já tá com a arma de gelo, daqui a pouco você tá com a serra elétrica, depois você volta pra 12 padrão, aí depois você tem uma outra 12 de cano duplo, que atira uma munição incendiária e tal. Então eu achei isso bem legal, né? E é basicamente como eu falei, é Doom. Você vai correndo, vai atirando, um monte de inimigo na tela às vezes, algumas vezes bem menos. Infelizmente, os inimigos não têm uma inteligência artificial tão interessante, então eles vão pra cima que nem maluco, não tentam flanquear, às vezes eles ficam parados, né? Eles não têm muita estratégia, é tudo muito zero inteligência artificial, tá? Eles são bem burros e por muitas vezes acaba sendo bem fácil passar por todos eles, né? Algumas poucas situações o jogo pode, né, colocar muito inimigo na sua tela, às vezes você pode acabar não sendo pego de surpresa, meio que ficar desapercebido e você acabar morrendo porque você não se atentou à sua vida. O jogo também fornece muito recurso para você nunca morrer, né? Tipo, muito item medicinal, assim, uma poçãozinha lá que você toma, você tem um queijo que você pode comer e recupera uma quantidade menor de vida, né? Não tô dizendo que você não vai morrer, porque provavelmente você vai morrer algumas vezes no jogo, seja pela grande quantidade de inimigos na tela, seja às vezes porque você realmente moscou. Eu mesmo morri umas boas vezes no jogo, não foi um jogo onde eu morri 2, 3, 4 vezes, morri bem mais que isso, talvez umas 14, 15 vezes, sei lá, mas a maior parte das mortes que eu tive foram porque eu mosquei, porque eu não percebi que eu tava morrendo, ou porque às vezes juntava muito inimigo na tela e eu, né, tipo, ficava meio perdido, ou porque às vezes um momento ou outro o jogo poderia ficar um pouquinho mais difícil, às vezes você podia não entender um pouco do que você tinha que fazer, às vezes em alguma boss fight, principalmente na boss fight final, às vezes você pode moscar um pouquinho, não reparar o que você tem que realmente fazer e você acabar morrendo. Mas no geral é tranquilo, tá? Só que apesar de ser divertido você andar pra lá, andar pra cá, meter bala, coletar algumas pistas, eu acho que o jogo acaba ficando bem repetitivo ali da metade pro final, cara. Foram 13 horas pra mim zerar o jogo, e quando chegou ali na margem de umas 8 horas, eu já tava meio cansado, tá? Eu tava meio cansado já, tipo, mano, caramba, não, o jogo não vai fornecer nenhum tipo de coisa mais diferente me fazer, vai ficar nisso aqui do começo até o fim. Eu acho que eles poderiam ter dado uma variada maior. Eu acho que a própria coisa, a própria questão que eu falei de trazer um pouco mais de interação na história, talvez um pouco mais de interação na gameplay, algumas decisões que você podia tomar, entendeu? Eu acho que teria dado um sabor a mais nesse jogo, né? Pelo menos te entreter mais do começo ao fim, né? Acho que a única coisa que a gente se entretém bastante do começo ao fim mesmo é a história. Mas em questão de gameplay, tem uma hora que eu, pelo menos, fiquei cansado. Tava meio cansado já, torcendo para que o jogo terminasse. Não que eu não tava gostando, só tava cansado mesmo. Inclusive, essa parada das boss fights que eu comentei quase agora, em relação às mortes, né? Que pode ver que às vezes você pode morrer em algumas boss fights. Foi uma parada que me deixou bem frustrado nesse jogo. Eu, sinceramente, eu tava esperando uma parada meio Cuphead da vida, sabe? Cuphead é um jogo que você vai jogar ele e, mano, o brilho total daquele jogo, apesar do visual, né? O visual pode ser um dos grandes brilhos do jogo, mas eu acho que o grande destaque do Cuphead são as suas batalhas contra os chefes. Por serem em quantidade absurda, são muitas batalhas para você muitos boss para você enfrentar, e todas elas com dinâmicas diferentes, né? Vários boss com um moveset diferenciado para você poder se acostumar, se adaptar com os movimentos, as coisas que eles fazem, o que você tem que fazer para conseguir derrotar eles. Então, tipo, eu acho muito legal o Cuphead nisso. E eu tava imaginando que esse jogo ia ser basicamente a mesma coisa, né? Eu pensei, é um Doom, praticamente um Doom em questão de gameplay, com um visual artístico de Cuphead, e provavelmente vai ter, né, uma ênfase bem grande nas batalhas contra chefes. Mas não é bem isso, tá? Você tem poucas batalhas contra chefes,
e praticamente todas elas não trazem nada de diferente, assim, tipo, na mecânica da batalha, tá? Tipo, não traz muita coisa diferente pra você fazer quando você tá enfrentando um chefe. É basicamente você mirar, atirar e tá tudo certo. Não tem muita variação, não. Algumas coisinhas aqui e ali, né? Dependendo de algumas boss fights específicas, você pode ter algumas coisas um pouquinho diferentes, mas nada muito chamativo, nem muito de destaque. Para falar a verdade, não teve praticamente nenhuma boss fight que marcou a minha experiência. Acho que a única boss fight que realmente marcou, assim, que mais ficou na minha cabeça, foi a última boss fight contra o vilão final do jogo, e talvez tenha sido apenas porque foi a que eu enfrentei por último, porque também não era não foi uma boss fight tão interessante assim. Ah não, agora lembrando, teve uma outra boss fight que também foi um pouco marcante ali, em questão de que ela tem uma pegada diferente, né? Ela é uma das únicas, talvez a única que realmente faça você fazer coisas bem diferentes ali do que mirar e atirar, não tem muito disso naquela boss fight, mas enfim, não tem tanto destaque nessa parte, é o que é uma pena. Eu pensei que ia ser bem importante essa parada das boss fights no jogo. Agora, tem duas coisas assim que, tipo, pra mim, pessoalmente, não tenho o que reclamar, cara, que é a trilha sonora do jogo e o visual. Primeiro, falando rapidamente aqui sobre a trilha sonora, ela é perfeita, tá? Tipo, perfeita, combina muito bem com o jogo, ela dá uma vibe muito legal conforme você vai ali enfrentando vários inimigos, nas boss fights, quando você tá, tipo, em uma cutscene, em uma cena de investigação, ou alguma conversa num bar, alguma conversa em uma loja de mecânica, enfim, tipo, a trilha sonora é muito boa, ela é muito focada no jazz, né? Mas, tipo, mano, eu só pude reparar o jazz, tá? Foi o que eu reparei durante a minha experiência inteira, mas eu gostei bastante. A musiquinha tema do jogo, né? Do menu inicial, ela fica na cabeça, né? Então, tipo, no geral, não tenho o que reclamar da trilha sonora do Mouse P.I. for Har. Eu acho só que poderiam ter trazido uma quantidade maior de faixas, tá? Eu acho que tem umas faixas que se repetem muito no decorrer do jogo inteiro. Eu acho que eles poderiam ter dado uma atençãozinha maior para trazer mais músicas, né? Mais faixas para o jogo, para a gente sentir um pouquinho mais de variedade. Por diversas vezes eu vi e senti que, tipo, nossa, eu tô vendo a mesma música de novo, de novo, de novo, de novo. Não que seja ruim, mas eu acho que faltou um pouquinho mais de quantidade, né? A qualidade é muito boa, mas eu acho que faltou nesse aspecto, nessa questão aqui, eu acho que faltou um pouquinho mais de quantidade, né, de faixas aí. Mas no geral é uma música, uma trilha sonora espetacular. E a questão do visual, eu acho que é o grande destaque, o grande brilho desse jogo é o visual, cara. Não tenho o que reclamar. É lindo, tudo é lindo. O visual das armas, o visual dos personagens, apesar de todos eles serem ratinhos e ratinhas. Você às vezes encontra alguns animais diferentes, né? Tem uns crocodilo ou jacaré, acho que é crocodilo. Às vezes você encontra um elefante, né? Enfim, no geral, geralmente é sempre os ratinhos. A maior parte dos inimigos que você vai enfrentar, os personagens que você vai conversar, com quem você vai se deparar, são todos ratos. Mas a estética, o visual de tudo é muito legal. As armas, como eu falei, os cenários, muito bacana. Gostei muito, a pegada em preto e branco, com essa animação, estilo dos anos 30, ficou muito legal, dá um charme absurdo pro jogo, realmente ele chama muita atenção, inclusive foi o que fez eu me atrair por esse jogo, né, pela questão visual. Na época que eu tava jogando, quando eu tava acompanhando os trailers dele, pelo menos os primeiros trailers que teve divulgado desse jogo, eu nem tava prestando muita atenção em gameplay, em história, do que a gente ia ter no jogo. O que realmente tinha me chamado a atenção era o visual dele. Eu falei, nossa, que jogo lindo, quero jogar, né? Depois, mais pra frente, quando o jogo tava mais próximo de chegar, que eu comecei a ter um pouco mais de atenção em relação ao que esse jogo proporcionaria, além de um visual belíssimo, né? Mas enfim, tipo, cara, é uma arte impecável, tá? Uma arte impecável. Então, assim, no geral, eu acho que esse jogo vale muito a pena, tá? Se você tá buscando um jogo com um visual muito diferenciado, você quer curtir uma experiência diferente, pelo menos esteticamente falando, eu recomendo muito esse jogo. E se você é fã de jogo de tiro, FPS, assim como eu sou, você tá buscando uma coisa parecida com Doom, ou só um jogo de tiro mesmo para você
curtir, se divertir, meter bala e só aí, é isso, entendeu? Eu recomendo também. É um jogo bem legal, tá, rapaziada? Eu acho que ele, de novo, não cumpre com a expectativa que eu coloquei em cima do jogo, tá? Mas aqui também pode ser uma parada de ser apenas culpa minha mesmo, porque eu realmente coloquei uma expectativa bem alta em relação ao Mouse PI for Hire, né? Eu tava com uma expectativa bem alta em relação a esse jogo, e acabou que quando o jogo lançou, quando eu terminei, eu vi que, tipo, não foi aquilo que eu esperava, mas isso não quer dizer que ele seja um jogo ruim. Ele é um jogo bom, é um jogo divertido, é um jogo bacana, é um jogo muito bonito, é um jogo que tem um gameplay legal, é um jogo que tem uma história interessante, com personagens bacanas, mas eu acho que ele é aquela parada. Conforme você vai avançando, pelo menos pra mim, ele vai ficando um pouco cansativo, a história vai perdendo um pouquinho de força, mas ainda assim te entretém, né? Até o final você fica ali meio curioso, mas eu acho que ela vai perdendo um pouquinho de força no decorrer ali, quando chega ali nas 10 horas de jogo, a história perde um pouquinho, né, se perde um pouquinho do interesse pela história. Talvez às vezes também seja por conta do cansaço. Eu, que nem eu falei, eu terminei o jogo com 13 horas, mas porque eu fiz muita coisa. Talvez, se você rushar o jogo, né, não der tanta atenção para fazer muita coisa, para explorar tanto, que nem eu explorei muita coisa, né, talvez você consiga zerar o jogo em 6, 7, 8 horas, talvez, entendeu? Eu mesmo vi muita gente já zerando esse jogo e demorou algo em torno de 8 a 10 horas, tá? Não vi, eu acho que foi a única pessoa que eu conheço, que eu vi, que demorou 13 horas para zerar esse jogo, e não é por conta da dificuldade, até porque, que nem eu falei, não acho o jogo muito difícil, e o jogo também não é muito longo. Ele é um jogo curto, que você pode explorar bastante, né? Eu falei, eu joguei com calma, né? Eu joguei com calma porque eu queria desfrutar do jogo, desfrutar? Como é que fala essa palavra? Acho que é desfrutar, né? Foda-se, enfim. Eu queria curtir a minha experiência com o game o máximo possível, o máximo que eu aguentasse, pelo menos, né? O máximo que eu não chegar ao ponto de, quero platinar, quero destrinchar o jogo. Não sou esse tipo de jogador, mas eu queria, né, curtir uma experiência mais completinha, né? Uma experiência sem pressa, sem tanta... tem que zerar logo porque tem um replaced para jogar, por exemplo, né? O momento que eu tô gravando esse vídeo, provavelmente vocês estão assistindo, provavelmente eu já estou jogando Replaced, né? Porque eu, na verdade, ia jogar Replaced, mas aí o Mouse PI for Hire já tinha lançado, acho que ele lançou antes do Replaced, né? Acho que foi isso mesmo. E aí eu deixei ele pra trás, aí eu falei, mano, eu quero muito jogar esse jogo, e aí eu acabei deixando o Replaced pra depois. Mas provavelmente no momento que vocês estão assistindo esse vídeo, eu já estou jogando Replaced, talvez já até zerei, já esteja fazendo um vídeo, porque eu vou sim fazer vídeo de Replaced aqui também, porque ele é um dos jogos indies que eu mais estava ansioso para jogar esse ano de 2026 também. Mas enfim, rapaziada, minha dica, eu recomendo, eu acho que vale a pena, ainda mais levando em consideração que ele é um jogo muito barato para os dias de hoje. Cara, o game lançou quando? Lançou o último dia 16 agora de abril, e ele tá custando R$ 89,00 na Steam. É o preço de lançamento, não tá tendo promoção não, tá? Preço de lançamento. Se você quiser comprar a Deluxe Edition, que vem com umas coisinhas a mais, ó, vem com DLC, vai vir, eu acho que na verdade isso aqui é tudo Season Pass, né? Quando for lançados DLCs novas, aí você vai ter acesso já às DLCs quando for lançando, né? E você vai pagar R$ 118,00, ainda assim é muito barato. Se você curtiu o game, tá bem hypado por ele, eu até recomendaria, né? Talvez até seria mais em conta para você pagar 118 ao invés de pagar 88, mas pelo menos você já ter acesso às próximas DLCs ou às DLCs que já lançaram, não sei, eu acredito que vai ser coisa que vai vir depois, né? Aqui, ó, disponível no quarto trimestre de 2026, disponível em 16 de abril de 2026, que é o jogo, né? É um comic book, né? Tem coisinhas a mais, enfim, na Deluxe Edition do jogo, que você pode curtir por R$ 118,00 na versão Deluxe Edition, e a versão padrão, caso você não queira Deluxe, cara, tá R$ 89,00, tá muito barato, tá? Tá muito barato, bem distante do que a gente tá acostumado a ver hoje em dia. Tem muito jogo indie que lança hoje em dia custando 200 conto, né? Esse não é o caso do Mouse PI for Hire, tá? E de novo, é um jogo bacana, é um jogo legal, é um jogo que eu recomendo. Enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado.
Se possível, deixa aquele likezinho que ajuda pra caramba, se inscreva no canal, ative o sininho, ajuda aqui o Drake, tá? Ajuda nós aí, porque eu vou começar a lançar vários vídeos aqui no canal nesse formato, tá bom? Conversando com vocês de boa, trazendo meio que minha opinião, porque eu tô aproveitando esse ano de 2026 para jogar muita coisa, né? E eu vinha fazendo alguns shorts aqui no canal, inclusive desculpa por esses dias, já faz um tempão que eu não tô lançando shorts aqui, é porque eu tô com meus dias bem corridos. O último shorts que eu lancei tem o quê? Tem 3 semanas, né? Mas tava tendo resultados bem legais com shorts aqui, todos os vídeos estavam tendo bastante view. Pro meu canal que é pequenininho, né, que eu acabei de começar, estamos ainda com 42 inscritos, mas eu acredito que esse ano a gente consegue bater uns 1000 pelo menos, né? Vou ficar bem feliz. Enfim, rapaziadinha, é isso. Muito obrigado. Tamo junto, até a próxima. Valeu. Até mais.